quinta-feira a gente está aqui se reunindo para fazer esse bate-papo metrológico. Para quem não me conhece, sou a professora Nilmara, sou coordenadora do curso técnico de metrologia do IFRJ Campus Volta Redonda. Aqui do meu lado está o professor Isla. A gente tem presente aí hoje os professores da nossa equipe também, né? A professora Amanda, professora Paula, professora Eduarda, professora Miriam, professora Norma, e hoje a nossa grande palestrante aí, que também faz parte da nossa equipe, é a professora Bianca, né? A gente hoje vai ter um sorteio, a gente está participando, a nossa live hoje está recebendo patrocínio da RKP. Quem vai participar do sorteio é quem vai estar aqui presente durante a live até o finalzinho de toda a participação da live, né? Se sair antes, infelizmente, não vai poder participar do sorteio. O nome, de repente, vai estar até incluído lá na lista do sorteio, mas não vai poder receber o prêmio. Só vai poder receber o prêmio quem realmente estiver participando de tudo, e o nosso sorteio vai acontecer no final. Como todas as lives, esse nosso projeto é um projeto de extensão, que está sendo realizado pela coordenação, até porque o nosso calendário acadêmico ainda se encontra suspenso. Então, essa é uma atividade extracurricular e está aberto para toda a comunidade. Todas as pessoas que tenham interesse em ter conhecimento metrológico é sempre muito bem-vindo, né? Então, a gente tem alunos, tem ex-alunos, tem especialistas da área, tem outros professores. A professora Bianca, ela no momento se encontra afastada do IFRJ, porque está fazendo doutorado, né? Ela é doutoranda da UFRJ no curso lá da parte da COP, de Engenharia Nuclear. Ela é mestra em Metrologia pela PUC-Rio, também é química, né? E trouxe aí para a gente hoje o tema relacionado a riscos e oportunidades. Bianca, a palavra é sua. Gente, obrigada pela participação de todos, né? Eu convidei pessoas importantes, amigos, os alunos e tudo. Lembrando que sempre o foco é aprender mais, né? Inclusive focando, como as lives são focadas nos alunos que nesse momento estão afastados da escola, né? Todo mundo sabe o motivo. Então, é justamente para eles manterem a interação com a gente, né? E com a metrologia, né? E foram eles mesmos que escolheram o tema numa outra live que teve há 15 dias. Então, me senti bem, né, orgulhosa, mas lembrando que, assim, eu vou falar bem do comecinho de tudo, participação de vocês, a sondagem é sempre importante. Não sei se todos têm esse conhecimento, mas existe uma norma, né, que fala sobre riscos e responsabilidades. Ela é a norma ISO 31000 de 2018. Essa norma, lembrando que ela é utilizada para todas as organizações de todos os tipos, tamanhos, e que enfrentam influências e fatores externos e internos. Essa norma é de gerenciamento de risco, né, e auxilia as organizações no estabelecimento de estratégias, no alcance dos seus objetivos e na tomada de decisões. Esse documento pode ser usado por pessoas que criam e protegem valor naquelas organizações, gerenciando os riscos, as tomadas de decisões, estabelecimento e alcançando seus objetivos e sempre melhorando o desempenho. Ele se fundamenta principalmente em prevenir problemas e não apenas em resolver os mesmos. Então, assim, qual a principal diferença, ou se há diferença, entre ação preventiva e riscos de oportunidade? A ação preventiva, ela é implementada sempre para eliminar causas potenciais de uma possível não conformidade, a fim de prevenir sua ocorrência. E nesse caso, é uma ação que visa estabelecer uma relação de risco e remediação. Nessa perspectiva, entendemos que, em face ao risco, né, é necessário criar uma fonte alternativa de reparo. Já a gestão de risco, nesse processo, você percebe uma preocupação em não somente prever riscos, mas também no empenho para a diminuição ao máximo ou total dos mesmos. Os esforços são muito mais focados em trabalhar os riscos do que apenas identificar e reparar os seus possíveis efeitos. O foco em gestão de risco é, sem dúvida, superior e garante a melhor qualidade. E não foi à toa que muitas normas de sistema de gestão trocaram, né, a ação preventiva, que era um requisito, pela gestão de risco. Vale também destacar os benefícios da gestão de risco, entendendo que é possível não somente evitar problemas, mas abraçar novas oportunidades. Aí, gente, vem nossa primeira enquete. A pergunta é: os riscos são sempre negativos? Sim, não sei. Uma pessoa disse que sim,
26 pessoas falaram que não e 6 pessoas disseram que não sabe. E 22 pessoas não responderam. É isso. Aqui a gente tem alguns exemplos de risco no dia a dia. Na verdade, tudo que a gente faz, né, tem um risco. Ao sair de casa ou até mesmo ficar em casa, tem-se um risco. Quando a gente atravessa a rua, mesmo que seja na faixa, mesmo que seja no sinal vermelho, tem-se um risco. Ao se apaixonar, existe o risco. Quando a gente vai beber, vai numa festa, que seja antes do trabalho, né, ou de noite, no dia seguinte tem que trabalhar e estudar, é um risco. Só que esses riscos, eles podem ser positivos ou negativos, né? Todos os que eu falei. Eu posso sair de casa, trabalhar, estudar, voltar para casa bem, não acontecer nada de ruim. Mas eu também pode acontecer de eu passar mal na rua, por ser um atropelamento, uma batida de carro, né? Quando a gente se apaixona, pode dar certo ou pode dar errado. Então, os riscos, eles podem ser positivos ou negativos, sim. Quando a gente joga na loteria, é um risco? Sim, é um risco. Eu posso jogar e perder, e esse jogar eu posso jogar uma vez ou 10 vezes, né? E perder todas, mas eu também tenho o risco de ficar bilionária, né? E ganhar bastante dinheiro. É um risco que eu corro ao jogar, né? A maioria das vezes eu posso perder, porque a probabilidade é maior. Mas isso não impede que seja uma boa oportunidade de quê? De ficar rico. Quando a gente faz um Enem ou um concurso público, né? Ou antes um vestibular, a gente faz muitos sacrifícios para isso, a gente estuda muito, né? Então, mas a gente estuda sabendo que é um risco. Nem sempre a gente estudando muito e tudo, a gente está dando o nosso melhor, ou tem gente que está estudando mais ainda do que a gente, né? Mas é um risco também. E o risco pode ser positivo ou negativo. Esse risco positivo é eu passar. O risco negativo é eu não passar. Mas o conhecimento ele vai ficar? Vai. E eu posso tentar de novo depois. Então, gente, diante disso, o que é o risco? É o evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre os objetivos do meu projeto. Vai depender muito do qual projeto que a gente está traçando aqui. A gente vai falar mais na frente quando a gente for falar sobre a gestão de risco. Uma frase bem legal que eu achei foi: onde você vê riscos, eu vejo oportunidades. Então, às vezes, a pessoa já desiste antes mesmo de tentar. E a outra pessoa viu aquele risco como uma grande oportunidade, como algo positivo. Então, ela tentou e eu não. E ela conseguiu. Então, na verdade, todo risco tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. E é uma das coisas que a gente vai discutir aqui hoje. A própria pandemia, ela trouxe muitos riscos. Em sua maioria, eles são negativos, mas tem riscos positivos? A gente vai falar mais adiante também sobre isso. Segundo a ABNT ISO 9001-2015, tem a tarefa de determinar riscos e oportunidades, é essencial fazer o quê? Primeiramente, a gente tem que assegurar os resultados pretendidos. O que é isso? É traçar objetivos claros, sem se programar para os riscos e oportunidades, e é um erro que não se pode cometer. Toda incerteza deve ser identificada de alguma maneira. Depois, a gente tem que aumentar os efeitos desejáveis, né? Fazer com que esses riscos sejam mais positivos. Não devemos esperar somente consequências negativas. Há muitos efeitos positivos que podem ajudar e alcançar ou até mesmo superar os resultados pretendidos, né? Um exemplo disso, quando existe a oportunidade de desenvolver um novo produto, a organização poderá obter umas novas fontes de receita, ou seja, que é um desejo, um efeito desejável. O terceiro é prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis. Quando realmente eu mapeio os riscos, eu consigo verificar, né, olhar para eles e verificar quais são os possíveis erros, os possíveis pontos negativos, né, as possíveis falhas. Então, esses efeitos indesejáveis, eles podem ocorrer sim, mas se eu conseguir garantir com a eficácia do meu sistema de gestão, prevenindo e reduzindo esses efeitos, a gente pode conseguir até mesmo eliminá-los. Entretanto, quando identificamos, é possível elaborar planos de contenção para diminuir ao máximo esses efeitos.
Às vezes nem sempre é possível, mas em muitas vezes é. Quando a gente planeja certinho, é possível. E o último é sempre o objetivo de qualquer sistema de gestão, que é alcançar a melhoria, né? Não tem como melhorar continuamente o sistema de gestão se não tivermos em mente quais são os riscos e as oportunidades que norteiam essa organização. Quando uma organização minimiza os riscos e maximiza as suas oportunidades, claramente se percebe o processo de melhoria contínua. Para isso, é necessário monitorar o que está sendo feito para controlar os efeitos desejáveis e indesejáveis. Para isso, é tão importante, gente, a gente criar os indicadores, que é com eles que a gente vai acompanhar, né, se realmente está tendo a melhoria contínua ou não. E se não está tendo, o que a gente pode reforçar, né, ou fazer de uma maneira diferente para que isso ocorra. Então, aqui, o que a gente viu que é importante? O gerenciamento de risco. Maximizar a probabilidade e as consequências dos eventos positivos e tentar ao máximo minimizar a probabilidade e as consequências dos eventos adversos aos objetivos do projeto. O gerenciamento de risco inclui, no mínimo, uma identificação desse risco, uma análise e uma resposta a esse risco. E aí, na norma, a gente tem justamente uma figura, que é a figura 4 da norma, que mostra o processo de gestão desses riscos, né? Planejar sem levar em consideração os riscos e oportunidades não é planejar, né? A gente não está planejando nada. A gente tem que levantar todos os pontos positivos e negativos, tá certo? E aí, o que a gente pode tirar de lição dessa figura que a gente está vendo? Primeiramente, a identificação desses riscos. Que convém que os seguintes fatores e o relacionamento entre esses fatores sejam considerados. Aqui eu listei alguns, não vou falar sobre todos, mas principalmente fontes tangíveis e intangíveis de riscos, causas e eventos, quais são as ameaças e oportunidades, o quanto de vulnerabilidade tem esse risco e qual a capacidade que tem de dar certo, né? A natureza do risco, indicadores, fatores temporais, etc. Próximo. O próximo seria a análise desses riscos. A proposta da análise de riscos é sempre compreender, gente, a natureza do risco e as suas características, incluindo o nível de risco onde é apropriado. A gente vai falar mais a seguir como a gente vai nivelar esses riscos, né? A análise de riscos envolve a consideração detalhada de incertezas, de fontes de riscos e, consequentemente, a probabilidades, eventos, cenários, controles e sua eficácia. Então, o que a gente tem que avaliar nesse momento? A probabilidade de eventos e consequências, a natureza e magnitude dessas consequências, a complexibilidade, fatores temporais e volatilidade, a eficácia dos controles existentes e a sensibilidade e níveis de confiança. A gente também tem que fazer uma avaliação desses riscos. A avaliação do risco, ele tem um propósito de apoiar a decisão, né, se realmente vale a pena correr esse risco ou não. E nessa avaliação envolve a comparação dos resultados de análises, os critérios dos riscos estabelecidos para determinar onde é necessário a ação adicional. Isso pode levar à decisão de quê? De não fazer nada, de considerar opções de tratamento dos riscos, realizar análises adicionais para melhorar e compreender o risco e manter os controles existentes. E, principalmente, reconsiderar os objetivos, né? De repente, eu tenho que rever o meu objetivo para melhorar, né, ou minimizar os meus riscos. Convém sempre, gente, que esses riscos sejam sempre registrados e comunicados a todas as pessoas da organização, né? Mais para frente, eu vou até citar de algumas ferramentas que existem na qualidade para a gente justamente verificar, né, levantar esses tratamentos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos de risco. O propósito do tratamento é selecionar e implementar opções para abordar os riscos. Essas opções podem envolver formular e selecionar opções para tratamento de risco, planejar e implementar o tratamento, avaliar a eficácia, decidir se o risco remanescente é aceitável e, se não for aceitável, realizar tratamento adicional. Aqui eu achei uma figurinha bem interessante. Ela diz para identificar, aqui tem um pessoal identificando o risco, analisando e avaliando o risco, e qual foi o tratamento de risco? Sair correndo, que a pedra caiu. Então, na verdade, não foi tomada realmente nenhuma ação. Se olhou e vamos sair correndo.
Acontece muito isso quando a gente está num laboratório de calibração. Por exemplo, eu sou avaliadora de gases. Aí eu pergunto muito, mas se tiver um vazamento aqui, o que que você faz? Aí me respondem, sai correndo. Sai correndo. Realmente é identificar o risco e tratar esse risco? Ou você só está dizendo que tem um risco e ponto final? Né? Você analisou qual gás que você está utilizando? Né? Ele é inflamável? Ele não é? Ele é tóxico? Qual o tipo de gás que você está utilizando? Muitas das vezes, laboratórios não têm esse risco, mas o de gases ele é fundamental. Então, por isso que a gente utiliza um detector para verificar vazamento. E isso, normalmente, as pessoas utilizam só quando tem gente lá. E, na verdade, não. Ou quando está se fazendo a calibração. E se no final de semana ocorrer um vazamento? E, principalmente, pode ser realmente um gás que não é tóxico, não é nada. Mas a gente vai perder aquele gás, ele vai ser evaporado. E aí, como eu vou atender o meu cliente se eu não tenho mais aquele gás? E a gente sabe que a compra demora muito. Isso também é um risco. E muitas vezes a gente não vê isso sendo avaliado pelos laboratórios. Então, aqui a gente tem algumas definições bem importantes que a gente vai trabalhar com elas quando a gente for elaborar uma planilha, né, normalmente de gestão de risco. Primeiramente, a definição de probabilidade. É a medida da chance de um evento ocorrer. É utilizado para caracterizar o grau no qual um risco pode vir a ocorrer, transformando-se em um fato real. Depois a gente tem a definição de impacto, que é a consequência ou o resultado a partir da concretização de um risco. Geralmente, a maioria dos impactos são negativos. O impacto também pode ser referenciado como a gravidade associada ao risco. Em terceiro, a gente tem a probabilidade versus o impacto. Convém que essa probabilidade, o impacto de um risco, seja analisado de forma distinta. Primeiro, analisa-se a probabilidade de acontecer o risco. A possibilidade de acontecer o risco, o que seria a probabilidade. E segundo, a gravidade e as consequências a partir desse risco, que seria o impacto. Depois disso, a gente tem um plano de mitigação, que atua na probabilidade. O que é um plano de mitigar? É diminuir a probabilidade. Quanto mais eu mitigo, né, o meu problema, eu tenho menos chance dele ocorrer. E depois o plano de contingência, que a gente via sempre muito em empresas que já atuavam na 14001, né? E agora a gente vê que com o gerenciamento de risco, na maioria dos sistemas de gestão, isso também tem impacto, que já a contingência atua no impacto, não na probabilidade. O plano de contingência visa minimizar os impactos de um risco que porventura tenha se efetivado, isto é, que tenha se tornado um problema real, e trata-se de avaliações da possibilidade do que fazer após o evento de risco se concretizar, buscando orientar a empresa de melhor alternativa possível. Ou seja, quando eu sei que existe um risco, eu já tenho que ter um plano de contingência caso esse risco ocorra. Por exemplo, houve pela CSN um derramamento na CSN no Rio, né, no Rio Paraíba. E eu tenho que prever isso como risco antes. Senão, eu não posso, quando acontecer o vazamento, eu pensar, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou agir? Por exemplo, a gente vê muito na Serra caminhões de produtos químicos que acabam tombando, né? E aquele reagente químico sai vazando. Eu já tenho que ter um plano de contingência para poder imediatamente saber qual o extintor que eu vou usar, se for o caso de incêndio. Tem areias específicas para poder serem usadas, para poder não ter nenhum tipo de problema e até de derrapagem, né, de carro, etc. Então, isso é um plano de contingência. Eu não vou esperar acontecer para pensar no problema. Eu já tenho, né, um plano para se o problema acontecer. E isso é muito importante. Aí, gente, uma das matrizes ou ferramentas da qualidade mais utilizadas é a análise de SWOT para a gestão de risco. E ela acaba que é a mais simples também de ser utilizada. Então, ela é usada no mundo todo. Não que ela seja obrigatória. Né? Então eu tenho que fazer sempre uma matriz SWOT. Não. A sigla SWOT ela vem do inglês. No português, traduzindo, né, a gente tem a força, a fraqueza, oportunidades e ameaças. Então, aqui no Brasil, a gente pode chamar ela de fofa, né?
a maneira gentil, né, e não usar o termo em inglês, né? Essa ferramenta da qualidade pode facilitar consideravelmente o planejamento estratégico. Ela é de fácil, assim, é muito fácil de entender, muito fácil de qualquer pessoa, né? Não precisa ser um administrador, um gerente, uma pessoa que fez MBA, nada disso, para poder entender ela. Então, ela é comparável a uma carta de controle, né? Que também a gente vê em chão de fábrica, etc. Então, todo mundo utilizando ela tem a capacidade de verificar quais são os riscos dentro do seu ambiente de trabalho, né? Dentro do seu processo. Então, as forças e fraquezas estão sempre ligadas a fatores internos da empresa. Então, o que a gente vê? É necessário fazer uma análise dos pontos positivos e negativos. Força, um exemplo. Equipe é integrada e comprometida com a qualidade? Fraqueza, falta de investimento de novas tecnologias por parte da gerência. Então, esses fatores internos que dependem da equipe e das estratégias internas da organização. As oportunidades e ameaças, por outro lado, tratam-se de fatores externos. Por exemplo, oportunidade. A empresa tem se destacado diante da concorrência. Ameaça, crise econômica. Nesse caso, é necessário olhar para fora, analisar os concorrentes, a necessidade de consumidor, a situação econômica no local onde a empresa atua. Nesse caso aqui, gente, a gente pode observar até esse fator externo como a crise que a gente está tendo da Covid. Alguém tem alguma coisa para colocar? Eu gostaria de contribuir, a Amanda que está falando, eu gostaria de contribuir para uma análise mesmo que eu fiz com relação à Covid, é, de tanta coisa ruim, é a oportunidade que a gente está tendo de observar as coisas que a gente praticava tão automaticamente que a gente não percebia, né? Essa questão, por exemplo, dos restaurantes self-service, né? Quantas vezes a gente já foi para um restaurante, várias pessoas conversando na hora de servir a comida, em frente à comida, às vezes o próprio talher que você pega, né, para pegar a comida, a outra pessoa já, você não sabe aonde a pessoa colocou a mão e já está ali na mão no mesmo talher, às vezes o talher cai dentro. Quantas vezes, na época que eu estagiava em indústria, eu via a concha de feijão caía dentro do feijão direto, né? E aí só trocava a concha, enfim. É uma oportunidade que a gente está tendo de observar quanta coisa a gente esteve exposto nesse tempo todo. Às vezes a gente pega uma gripe, um resfriado, a gente acha que é uma coisa natural, comum, que está no ar. E não, a gente também teve muita parcela de responsabilidade nisso tudo, com relação a coisas que a gente não observava antes da pandemia. Ótimo, é Só verdade, isso. mano. Às vezes a gente está na rua, né, no shopping, a gente não tinha álcool gel para poder, por exemplo, comer um sanduíche, né? A gente botava a mão direto e sabe-se lá onde a gente colocou a mão, em roupa, na escada rolante, coisas assim, né? Esse aqui quis dizer. E são cuidados que talvez a gente leve para a vida inteira e que vale a pena, né? O Leandro Sanches, que é da laboratório SJS, ele falou que já tinham feito, né, análise de risco, até porque eles são laboratórios acreditados, mas não cobria a pandemia com certeza. Então, a gente até discutiu isso em algumas lives e a gente vai discutir aqui que, assim, com certeza, a maioria das empresas, né, laboratórios, não não cobriram a pandemia, nem mesmo quando ela já estava já lá na China, quando ela começou já sair da China, né, foi entrar em outros países, mesmo assim, a gente, não sei se a gente minimizou o problema ou a gente achou que não ia chegar aqui com a proporção que chegou, não sei, mas eu sei que a gente não se preparou muito para essa pandemia, né? Na verdade, a gente está fazendo muito essa análise agora, né? Para poder a gente ver. A gente até comentou isso no grupo de avaliadores, porque as avaliações vão voltar em agosto, e não foi passado muita coisa para a gente perante a CEGEC do Inmetro, né? Nem para os laboratórios, nem para os avaliadores, de como vai ser isso. E a gente sabe que a realidade de muitos laboratórios, eles são bem pequenos, né? São laboratórios com ar, que tem que ser a 20 graus, ou seja, não tem uma circulação muito boa. E você manter 2, 3 pessoas ali não dá para uma distância mínima de 1, 2 metros, né? Como é que vai ser isso? E ninguém sabe. Então, às vezes, é algo que até o Inmetro está levantando ainda, né? E deve passar ainda como indicação. Como é só para agosto, a gente espera isso. O Amsterdã também explicou aqui
apliquei no LaFlu essa ferramenta para gestão de risco, mas, sinceramente, a questão da pandemia também não foi contabilizada ou projetada. Tá certo. É isso mesmo, gente. É o que a gente tem visto mesmo na nossa realidade. Ninguém, né? E eu vou falar até sobre isso, teve uma pesquisa do IBGE. Algumas técnicas de identificação dos riscos, né? Além da que a gente falou, né? Da FOFA ou da SWOT, que é o brainstorming, onde se obtém uma lista abrangente de riscos que podem ser abordados no processo. Então, aí você consegue perguntar, né, numa reunião para todo mundo, dentro do seu setor, qual você acha que é o risco ou a oportunidade, né? Tem muita empresa que não escuta o chão de fábrica, ou não escuta as próprias pessoas que estão trabalhando naquele local. E elas têm muito a contribuir, né? Elas estão ali vivenciando, né? Às vezes uma máquina que dá muito problema, falta de equipamento novo, às vezes EPI, EPC, coisas do tipo também, né? Aí a gente também tem o método de Delphi, que é reunir opiniões de peritos. A gente, em qualidade, não vê muito isso, mas em sistemas ambientais e de segurança do trabalho, a gente vê muito, né? São até itens de regulamentos, né? Principalmente de segurança do trabalho. É você vir alguém, verificar os riscos, verificar se naquele local você precisa ganhar insalubridade, periculosidade, coisas do gênero, né? Se é obrigatório o uso de EPI, se não é, então é chamar alguém que seja realmente perito naquele assunto. Existem empresas para isso, né? Técnicas nominal, que cada participante gera individualmente suas ideias, né? E após isso devem classificar os riscos. Aí, ao contrário do brainstorming, é cada um fazendo o seu e, de repente, preenchendo um papel ou mandando por e-mail. Às vezes, até porque a gente tem pessoas que são inibidas, né? Ou até por medo das pessoas rirem, que é uma coisa que a gente faz tanto no brainstorming, né? Para a gente não julgar a opinião daquela pessoa. Que às vezes o que ela falou não é uma besteira, mas tem muita gente que ainda se sente assim. Então, por isso, essa técnica de fazer sozinho. Uma pode complementar a outra. Além disso, a gente também pode usar entrevistas, diagramas de causa e efeito, fluxos de processo, que são ferramentas da qualidade, né? Que é um dos temas que a gente também propõe. Então, aqui eu vou tomar um cuidado aqui com a Guimara, porque um vai sobrepor o outro, né? Eu peguei algumas informações que eu vi na internet, só para a gente ter umas noções de data, né? Brasil confirma o primeiro caso da doença. Isso foi em 26 de fevereiro. Esse caso aconteceu em São Paulo, de um homem de 61 anos, né? E ele tinha um histórico de viagem para a Itália. Então, foi na hora que estava realmente o foco na Itália. Só que nesse momento a gente não tinha ainda o vírus, como a gente dizia assim, no ar, né? Ou no ambiente. Então essas pessoas eram isoladas, né? Normalmente nas suas casas mesmo, e eram monitoradas as pessoas que se envolveram com ela, sejam familiares ou pessoas que estavam no voo, coisas do tipo. Então mas assim, a gente já previa que em algum momento isso podia dar um boom, né? Podia já virar algo ambiente. Em seguida, no dia 5/3, o estado do Rio de Janeiro confirma o primeiro caso de Covid. Esse foi de uma moça, né, que inclusive é da nossa região do Sul Fluminense. Quando eu digo nossa, é onde o FRJ atua, tá, gente? Que eu sei que tem gente aqui do país inteiro. Agradeço. E foi justamente em Barra Mansa, né, que essa pessoa ela viajou também para a Itália, para a Alemanha. Ela apresentou gripe e ela foi cuidada com antibióticos em Portugal. Quando ela retornou ao Brasil, ela já estava praticamente assintomática. Ela chegou a trabalhar por um período e depois ela foi fazer o teste, né? Que na época só se fazia teste realmente para quem viajou para fora. E foi constatado o primeiro caso. Só que, assim, esses primeiros casos, a princípio, pelo menos que eu li, eles não transmitiram para ninguém, né? Depois que a gente teve um caso de Miguel Pereira, que realmente foi a primeira transmissão, né, de alguém que foi para fora, que transmitiu para a pessoa, né, que inclusive era empregada doméstica dessa pessoa e que veio a falecer. Né? Essa pessoa, na verdade, era do Rio e a empregada era de Miguel Pereira. Aí, gente, no dia 11 de março, a OMS declara pandemia do coronavírus. O que isso significa? Não significa que era quantas mortes,
ou a quantidade, não foi isso que significou a pandemia, e sim a quantidade de países envolvidos, né, com o vírus. Então, por isso foi decretado. Lembrando que o primeiro caso na China foi declarado em dezembro, né? Apesar de terem algumas fontes falando que foi em novembro, né? Que foi meio que camuflado, mas isso ainda não foi provado totalmente. Mas foi em dezembro. Então, assim, se a gente parar para pensar, a gente teve praticamente mais de 3 meses, né? Até se realmente declarar a pandemia. Sendo que no Brasil a primeira pessoa foi em fevereiro. Então, mesmo assim, a gente não estava se preparando. Aí eu foquei no Rio de Janeiro, né? Porque é o lugar que a gente está. O nosso governador, ele suspendeu atividades e eventos em públicos, né? Antecipou férias escolares, foi quando começou realmente a fechar o comércio e tudo, no dia 13 de março. A gente já estava antes disso com, acho que 1 semana ou 10 dias, já com o IFRJ sem aula. Diante desse cenário, o que a gente viu? Que o vírus estava cada vez mais próximo de nós. Aí eu pergunto para vocês, e aí também gostaria que vocês falassem pelo chat ou até abrissem, que isso não vi que vale a pena uma enquete, a enquete vem depois. Você, sendo pessoa física, você se preparou para receber a mudança causada pelo vírus? Primeira pergunta. A segunda, você acha que nós brasileiros nos preparamos para as mudanças tão radicais nos nossos hábitos? Você acha que prevíamos esse risco realmente tão forte como ele veio, né? Um risco negativo, que eu digo. Fizemos realmente um bom planejamento? O que vocês acham? Oi, Bianca, tudo bem? A Amsterdã falando, tá me ouvindo? Tô vendo, Amsterdã, pode falar. Então, eu acho que a questão de preparo não foi devidamente tratada porque acabou virando uma guerra política e econômica e ninguém observou o aspecto técnico. Então fica até complicado falar sobre isso sem tentar trazer o aspecto político e econômico que houve em cima dessa discussão. Só que eu acho que, pensando aqui, talvez mudando um pouquinho essa discussão, uma coisa que a gente não tem falado muito no âmbito da metrologia é a questão de como se preparar, agora que já está o quadro implantado, para poder trabalhar com isso. Como, por exemplo, auditorias remotas. Será que dá para poder fazer? Como é que a gente trabalharia com isso? É válido? É isso. E a avaliação da conformidade ela já está ocorrendo, né? Sim. Por que não aplicar em outros, né? Tipos de avaliações, auditorias, né? Do IMET, por exemplo. Obrigada, Amsterdã. Também concordo com você. Eu acho que se tornou uma guerra política, sim, mas algumas coisas a gente estava vendo acontecer, né? A gente via na televisão o caso da China, Itália, Espanha, mas foi o que eu falei, eu acho que a gente não se preparou, como a maioria das pessoas colocou aqui que não. Parecia que realmente não ia chegar aqui, né? Essa era talvez para a gente nunca ter passado por isso, não sei, alguma coisa do tipo. Otimar, um colega até posicionou aqui no chat, o vírus, essa pandemia, ela veio avassaladora. Ela veio de um momento muito rápido e que não era assim, nós não tínhamos previsão, correto? Agora, certamente, com os riscos que nós estamos vendo de contaminação e riscos até de perder a vida, nós vamos estar nos preparando para o pós-pandemia. Ok? Ok. Para esse período ainda de pandemia. Por exemplo, nós vamos passar a fazer avaliação, mas nós estamos preocupados com esse risco. Então, nós vamos ter oportunidade de trabalhar. O exemplo disso é que os próprios governos e países, eles bateram a cabeça porque não conseguiram se antever a esse risco de pandemia. Ok? Obrigado. Obrigado, Timar. Sim. Algumas coisas, até o que eu ouvi falar de alguns médicos no Brasil, é que a China escondeu muita coisa, que ela poderia ter ajudado mais. Que muitas coisas a gente aprendeu por causa da Europa, né? Em relação a algumas prevenções, né? De como agir com os doentes, alguma coisa assim. Não sei se é verdade ou não, mas foi o que foi passado, né? Algumas opiniões que a gente tem aqui, a maioria que acha que não se preparou mesmo. Acho que só conseguimos prever os riscos e muito mal, disse o Ricardo Garcês. O Douglas da Abreu, acredito que não previmos,
por ser um evento inédito para a nossa geração, então não havia protocolos pré-definidos e minimizamos, né, o impacto do início. Sampaio, Wagner, não imaginávamos que o vírus chegaria tão rápido no nosso país, né? Realmente foi bem rápido, né? Por mais que tentasse essas medidas de abaixar a curva, né? Parece que não aconteceu. O Leandro colocou que Portugal já se posicionou em relação às avaliações remotas, já tem um posicionamento sobre isso. O João botou que o brasileiro acredita demais nas primeiras medidas. Eu acho que realmente, assim, acho que a gente não se preparou. E eu acho que muita coisa em relação a isso, eu também acho que foi política. Uma coisa que até botei numa live, eu acho que foi a primeira ou a segunda, que até a Amanda que falou alguma coisa, que eu achei assim, na minha opinião, que se fechou muita coisa muito cedo, é a minha opinião, tá, gente? Ninguém precisa concordar, não. Se fechou muita coisa muito cedo, quando não tinha necessidade, e não se conscientizou as pessoas, né? Acabou que com a guerra política, né, entre governador, presidente, essa coisa da economia, com os riscos de mortalidade e letalidade, né, tudo mais, não se conscientizou de tipo, olha, o que estão fazendo agora de abrir aos poucos, de só entrar tantos por pessoa, de fazer mais delivery em todos os serviços, isso poderia ter feito no começo. Então, aí a gente teria o caso de menos problema na economia e o principal, ao meu ver, a conscientização do uso da máscara, né? Os prefeitos decretaram que tinha que usar máscara e tudo, mas não forneceram para a população, a maioria, né? O negócio do álcool em gel, a gente viu que, por exemplo, nos Estados Unidos, foi muita. A Amazon e tudo foi em cima de preços abusivos. A gente não viu isso muito no Brasil, né? As pessoas no começo estavam cobrando muito caro e tem pessoas que realmente a gente sabe que não tem como pagar. Aí tinha aquelas falsificações e tudo. Aí foi quando a Anvisa começou a abrir para mais empresas, né? Ou até químicos fazerem. Teve distribuição de sabonete em locais de periferia, né? Aí, deixa eu só terminar de ler aqui para a gente continuar, que falaram que concordam, né, com o que eu falei. O João falou que associa o início baixo número de mortes, né, a suposta baixa letalidade. Então, na verdade, o que também foi passado, pelo menos eu acompanhando, em dezembro, janeiro, era assim, que o problema maior é o grupo de risco, né? A China passou muito isso para a gente. E, na verdade, quando começou a espalhar o vírus para a Europa, aí quando foi para a Itália e Espanha, porque tem um número muito grande de pessoas idosas. E quando chegou aqui, na verdade, a gente viu que não. Hoje, no Brasil, a maioria das pessoas infectadas são de 30 a 60 e que acabam também vindo a falecer. Então, na verdade, o que foi também, não vou falar vendido, mas o que foi comunicado para a gente também foi uma coisa, e aqui o aspecto foi completamente diferente, né? Infelizmente, pensamos sempre em regulamentar antes de regular, o Amsterdã falou. João falou que acha que China pode ser fechada para ter tanta divulgação, na Europa pode ser mais aberta, está mais com eles. A Nilmara botou que enquanto o pessoal da linha de frente está dando das vidas para salvar, quem não teve contato, conheceu alguém que tivesse, ainda acha que inventaram isso, né? Oi, Willer! Botou assim, acredito que houve um grande problema de mau planejamento, para dizer falta de planejamento para lidar com o problema, sim, né? Então, na verdade, foi tudo isso um pouquinho. E acabou que E assim, gente, também não adianta. Eu vejo isso muito pelas redes sociais, acho que vocês também veem. É assim, a China plantou o vírus. Então, a China fez isso de propósito. E agora a China está comprando um monte de ação. Tá bom, isso não foi comprovado ainda. Há hipótese sobre isso. Mas agora, para a gente, isso não importa. Por quê? Porque o vírus está aí, realmente ele está matando. E a gente está vendo pessoas ainda sem máscara na rua, que pelo menos é o mínimo. Pessoas sassaricando para fazer compras. O comércio abriu para o crucial, não precisa ficar sassaricando. Né? Essas coisas do tipo. Então, hoje, não importa e também não cabe a gente saber se a China fez de propósito ou não. Vão ter entidades para isso, vão ter pessoas
Para isso, podem ter certeza que os Estados Unidos já estão verificando isso. Não vai ser a gente, mero mortal, que vai verificar, né? Vamos combinar. O Sampaio, só para terminar, botou que conhece pessoas que acreditam que esse vírus não existe, que é tudo uma invenção. E aí também realmente fica difícil, né? Quando as pessoas estão vendo o problema e não estão acreditando nele. Eu acho não aí para todos, realmente houve, né, falha de comunicação entre os órgãos, né, responsáveis, e infelizmente a gente que teve, né, que cada cidadão é que está tendo os cuidados necessários para cuidar de si mesmo e de suas famílias, né? Tá? E sobre avaliação, semana passada eu já participei de uma avaliação remota, tá? Foi mais análise de documentos, por ser um laboratório PEP, Programa de Ensaio de Proficiência, tá? Então, só para informar que já está, era uma avaliação prevista para março, mas aconteceu semana passada. E foi uma análise já numa avaliação, reavaliação remota, tá? Ótimo, tá bom saber. Isso. Obrigada, Isabel, pela contribuição. Tchau. Botaram aqui também, né? O Leão Fernandes botou que muita gente não acredita no vírus, inclusive eu estou com suspeita. E atenção, uma coisa muito ruim, não saber se tem tratamento para algo e que você está passando, né? E tem pessoas que só acreditam quando acontece com pessoas próximas. Sim, o problema maior desse vírus que eu vejo é que, assim, a gente não sabe como o nosso corpo vai reagir. Tem pessoas que realmente ficam assintomáticas, a gente sabe que tem muita gente que já teve e não teve nada. Realmente teve gente que nem não teve nenhum efeito, teve gente que teve como se fosse uma gripe mesmo, e tem pessoas que não, que realmente sentem muita falta de ar, que têm problemas sérios, que são hospitalizadas e que infelizmente acabam falecendo, né? Ainda mais no nosso sistema de saúde, que sempre foi muito ruim, não é de agora. Então a gente já não tinha leito disponível, imagine agora. E as pessoas, a gente vê, continuam tendo acidentes de trânsito, continuam tendo um monte de coisa, mesmo com as ruas vazias. Então, eu vou ler aqui a enquete. Mesmo diante do cenário mostrado, o que mudou na sua vida a partir do dia 13 de março? Nada, só a paralisação das aulas. Meus filhos estão o tempo todo em casa, então a gente sabe que o trabalho home office com filhos é realmente um problema. Eu perdi meu emprego por conta da crise do Covid. Continuei trabalhando normal, a minha empresa não parou, foi tudo normal. Eu trabalho, mas em home office, ou outras coisas que vocês sentiram, né, no decorrer desse cenário, a partir do 13 de março até hoje. 18 pessoas falaram das aulas paralisadas, 9 pessoas, o que mudou foi em relação aos filhos estarem em casa. Uma pessoa somente perdeu o emprego, graças a Deus, nosso número é pequeno aqui, mas esperamos que retorne logo. Continuou trabalhando normalmente 10 pessoas, trabalho em home office 17 pessoas. Isso é bom, né, que as empresas tiveram visto isso, né, que trabalhar home office era uma opção. Que realmente houve um estudo do IBGE que aponta que as empresas não estavam preparadas para a crise, né, tão grande nessas proporções, e expõe as falhas no gerenciamento de riscos, né? Ou seja, eles realmente não planejaram esse risco, mesmo a gente vendo que ele podia chegar em algum momento, e a gente sabe que risco é planejamento, né? Lembra da ação preventiva, né? E além da ação preventiva, a gente verificar o impacto dele. Então, a gente não fez isso, não foi só a gente que está aqui no grupo, né? Mas o IBGE apontou os profissionais das companhias brasileiras não se prepararam a enfrentar a crise. A pesquisa mostrou ainda a ausência de políticas formais para o período da crise. Então, além de não se preparar, muitos continuaram não tomando ações durante a crise, e a gestão de risco de crise estava menos disseminada nas empresas do que esperávamos. Então, aquilo que a gente falou, a conscientização, a disseminação do problema não foi só também da prefeitura, né? Ou do governo em geral, mas também foi das próprias empresas. Para o diretor-geral do Instituto, Pedro Mello, no entanto, muitas companhias estão vendo isso nesse período uma oportunidade. Então, agora a gente vai falar pela primeira vez
sobre a oportunidade. Só quem escreveu aqui foi o Rudinei. Eu trabalho com consultoria, treinamento e avaliação e não tive trabalho desde o dia 13 de março. Aí agora, a gente vai para uma outra enquete, que antes a gente falou mais dos riscos negativos. Agora a gente vai falar dos riscos positivos, que é a oportunidade. Eu listei algumas coisas, mas vocês podem ficar abertos para digitar aí se vocês viram mais alguma coisa. Eu listei que algumas empresas até que eu procurei, né, fiz uma pesquisa anterior, que seria a oportunidade mais na área de saúde, principalmente enfermeiros foram contratados, tá? Muitos enfermeiros, também como médicos e tudo, mas a parte de enfermaria foi a maior. Insumos para a saúde, como soro fisiológico, álcool em gel, bicarbonato, acetona, são empresas que fornecem isso. As farmacêuticas, fabricantes de API, delivery, e principalmente em relação a motoboy, supermercados, né, que não fecharam em momento algum, só diminuíram, né, a quantidade de pessoas, e os outros casos vocês tenham visto mais alguma empresa que teve essa oportunidade no meio da pandemia, né? Na verdade, ela fez disso, que seria um grande problema, ela conseguiu superar isso e conseguiu trabalhar e superar a crise, né, que é o principal. Então, 20 pessoas também acharam que houve muita oportunidade na área de saúde, 26 na parte de insumos de saúde, 19 na área farmacêutica, fabricante de EPI 28, delivery 25, lembrando que poderia marcar mais de uma opção, tá? Supermercados 14 e outros 5. E 19 pessoas não responderam. Psicólogos, personal trainer online, educação superior com aulas síncronas ou não, gravadas EAD. CSN, pelo que tenho visto, está aproveitando essa parada de produção para fazer algumas manutenções. Empresas de entretenimento, como streamings, Netflix, Play e Now. Pesquisa na área de virologia. Essas foram as respostas aí das outras. Ótimas respostas, sim. Está dando muita oportunidade aos pesquisadores, né, de todo mundo, na verdade. A gente tem observado nos últimos meses que o mundo entrou, né, em um estado de alerta por causa da Covid-19. A primeira manifestação aconteceu no fim de dezembro de 2019, na província de Wuhan, né, localizada na China. Em curto espaço de tempo, pouco mais de 2 meses, o vírus chegou no Brasil. No mundo, 80 países já são registrados casos do novo vírus. As empresas estão em busca de planejamento estratégico para aumentar suas cadeias de fornecimentos ativas. No entanto, muitos estão se deparando com problemas de importação devido à cautela mundial diante do vírus. Em situações como essa, é que entendemos a real importância de investir em uma gestão de risco bem estruturada. Ou seja, ter várias opções de fornecedores, não ficar só em uma, né? Que realmente é uma coisa que insumo está faltando, até porque muitos insumos vêm da própria China. No caso do coronavírus, temos visto que os riscos sequer havia sido mapeado. A gente discutiu sobre isso o tempo todo. Já tivemos outras epidemias internacionais, inclusive com índice de letalidade alto, como ebola, né, etc., porém não provocaram desequilíbrio na economia global, como estamos observando agora. Nesse cenário, é necessário revisitar, né, os 5 passos da gestão de riscos, não só olhando para o risco primário da contaminação das pessoas, mas também os riscos secundários, né? Na cadeia de suprimentos, na economia mundial e, como a Timar falou, até o pós-pandemia, né? Como vai ser essa volta às aulas, essa volta ao trabalho de algumas pessoas e tudo. E, gente, sem querer alarmar, mas alarmando, existem alguns estudos que daqui a 2, 3 anos ou até 10, né, vai haver uma mutação do vírus e essa pandemia vai vir pior ainda. Então, na verdade, dizem, né, alguns estudiosos que isso é só um preparo, que o pior ainda está por vir. Tem gente também, como todo mundo tem suas opiniões, que isso é mais para alarmar e tudo, mas enfim. O que a gente vê hoje é o seguinte, é uma bomba nuclear, um vírus, a gente percebeu isso, né? Ele realmente matou muita gente, continua matando. Se demora muito para se conseguir realmente uma medicação eficaz, quando é algo novo, a vacina e tudo mais. Então, é algo que a gente tem que mudar nossos hábitos e aprender com o que aconteceu hoje.
né, nesse momento atual. O planejamento das respostas deve incluir fontes alternativas de suprimentos, nível de estoque, considerando também uma possível queda na demanda dos produtos. Como eu falei, muitos suprimentos vêm da China, inclusive medicação, né? Tudo praticamente hoje é made in China, né? Se a gente pegar roupa, próprios produtos de equipamentos laboratoriais e tudo vem da China, né? Para baratear. E isso é um problema. A maior dificuldade de hoje, dadas as incertezas, é realizar análise quantitativa que determina os potenciais impactos e efeitos para o seu negócio. De qualquer forma, é necessário desenvolver alguns cenários, ainda que hipotéticos, para o planejamento e as ações enfrentando essa crise. Então, infelizmente, a gente vai ter que atuar prevendo algo, né, imaginando algo, porque realmente a gente não sabe ainda o real motivo. Então, o seu sistema de gestão parou por causa da pandemia? A gente viu que muitos responderam que fizeram, né, a matriz SWOT, né, o FOFO, outros elementos, né, levantaram a gestão de riscos, mas não haviam previsto a pandemia. Ok. Mas agora a pergunta é, se o seu sistema parou por causa da pandemia. No momento pelo qual estamos passando, provocado pela pandemia do Covid, já conseguimos perceber que muitas empresas no mundo todo não tinham ideia da proporção dos seus efeitos, bem como seus impactos no sistema da saúde, economia e, consequentemente, na vida das pessoas e organizações. Quando o sistema de gestão é construído sem levar em consideração os riscos e as oportunidades às quais a organização está exposta, ela caminha sem direção, ou seja, completamente às escuras. Os impactos da pandemia que estamos vivenciando e presenciando requerem que alguns dos elementos-chave do sistema de gestão da organização sejam revisados ou modificados para que possam realmente ser úteis, ajustando as empresas a saírem da crise e retomar suas atividades. Então, quem não fez, fazer, né, e verificar a melhor maneira de fazer isso, e justamente para tentar sair da crise o mais rápido possível. Você já se perguntou onde se deve se descartar, né, as máscaras utilizadas potencialmente contaminadas? A gente no hospital a gente vê muito, mas por aí pela rua a gente vê? Eu não vejo. O que a gente vê muito em reportagem é que estão sendo jogadas, inclusive em rios, na rua, por aí, etc. E aí a contaminação maior ainda. Qual produto deve utilizar para desinfecção segura de equipamentos e superfícies? A gente vê muito sobre o álcool 70, né? O líquido. Como avaliar se a cadeia de fornecedores foi impactada pela pandemia? Então, às vezes, eu até consigo trabalhar, mas os meus fornecedores não. Então, por causa disso, eu estou impedida de trabalhar, porque eu não tenho meus insumos. Na empresa onde você trabalha, foram tomadas medidas nos refeitórios, em ambientes pequenos com muitos funcionários? Como propor um controle adequado de risco no trabalho, como um home office? Não é só também colocar em home office, né? É verificar também os riscos que isso tem, o trabalhador também, e para o empregador, né? As duas coisas. Entendendo que uma boa revisão do sistema de gestão pode ajudar as organizações a tomar as decisões certas nesse momento, evitando que outras crises afetem os negócios de forma tão contundente. Algumas medidas que foram tomadas, tanto pelos governos ou pelas empresas. Aí eu queria que vocês colocassem alguma coisa que também viram, peguei as coisas mais importantes. Por exemplo, na primeira figura aqui, colocar álcool em gel em mais locais, né? Não só tinha empresas que nem tinham álcool em gel. E agora colocarem entradas, saídas, banheiros, trocas de sala e etc. Algumas empresas também estão testando, né, a temperatura dos seus funcionários antes de começarem a trabalhar. Todas a gente vê o uso de máscara como obrigatório. Na segunda aqui de cima, a gente vê a parte do governo, mas isso também empresas estão fazendo, de desinfectar, né, os locais e tudo mais. A gente vê alguns prefeitos e governadores que colocaram alguns locais, né, em estratégico, onde tem mais uma pia, né, com sabonete, com álcool e tudo, fazer sua higienização na rua. E, por último, algumas empresas até estão tomando a iniciativa de testar seus funcionários, todos os seus funcionários.
Então, em relação a isso dos riscos, ninguém inseriu mais nada não, mas a Vitória e a Stephanie, elas estavam preocupadas em relação à situação do próprio governo em si, né? Como levantar pontos positivos em meio a essa crise toda, tendo em vista a parte negativa que foram as vidas que estão sendo perdidas, né? E aí o pessoal conversou ali pelo chat sobre essa questão de como avaliar um cenário positivo, tendo em vista que o cenário negativo ele não tem nem o que ser comparado. Infelizmente, é algo que não tem muito o que fazer, né? Assim, eu não li ainda, não sei se alguém tem esse dado, de que realmente está faltando respirador, assim, em grandes quantidades, como a gente viu no caso da Itália e da Espanha, né? Que teve que ter a opção de tirar as pessoas mais idosas e colocar as mais novas. Eu não li ainda nada a respeito. Mas para o norte do país estava acontecendo, Bianca. E realmente estava sem infraestrutura, Mas em né? grande quantidade? Sim, porque eles lá não tinham muitos hospitais e aí a quantidade de respiradores era muito restrita. E eles estavam começando a criar protocolos para poder dar prioridade, né, para quem seria atendido, em quais casos que seriam atendidos, quais seriam Eu as só prioridades. li que o Maranhão, se eu não me engano, foi o Maranhão, ele detectou calamidade pública, né? Até por causa que ele não tinha, né, hospitais suficientes, mas não cheguei a ler sobre os respiradores. A questão positiva, eu acho que se a gente desprender o pensamento político, a gente consegue ver. Por exemplo, na área da saúde, empresas tiveram oportunidade de crescimento, de venda e tudo, como é os próprios respiradores. É só uma questão de visão. A gente tem que entender que existem questões políticas, aí cada um tem a sua visão, mas os riscos trazem oportunidade nesse sentido. Várias empresas tiveram oportunidade de crescimento, e como todas as crises são assim, né? A gente cria empresas que a gente chama de unicórnios, né? Que faturam bilhões de um dia para a noite por conta de oportunidade que é gerada, às vezes, por uma crise como é nesse momento. Não é subestimando, é uma crise, tá aí, o mundo inteiro está passando por ela, infelizmente. Ficou também muita coisa na mão dos prefeitos e governadores, né? Tem coisas que o presidente também atuou. Então, assim, também não se adianta também se discutir política nesse momento. Cada um tem que fazer a sua parte de ficar em casa, porque, infelizmente, nem as pessoas, nem os governantes têm muita noção do que fazer, né? Do que como esse planejamento. O que a gente viu que a gente também não fez em tudo, eles também não fizeram. Na verdade, eles imitaram coisas que outros países fizeram, né? E assim, é complicado mesmo entrar nessa relação. Mas o que a gente tem que ver é que tudo na vida, como eu falei desde o início, tem seu risco positivo e negativo. O número de mortes é grande? Mas o número de pessoas que se salvaram é maior ainda, né? Vamos tentar ver esse lado positivo. Não adianta ficar se discutindo se a cloroquina é isso, a cloroquina é aquilo. Cada hora muda. A própria OMS agora mandou voltar com os estudos da cloroquina, porque viu que não foi eficiente. Então, na verdade, quando a gente não tem muito o que fazer, é fazer a nossa parte, né? Que é usar a máscara, sair quando necessário, conscientizar nossos familiares disso. Como eu falei, assim, o comércio fechou, mas os bancos estavam lotados, as pessoas uma perto da outra. Realmente tem muita gente que não acredita, que já viveu muita coisa, principalmente os idosos. Já vivi guerra, já vivi a ebola, já vi não sei o quê, não é isso que vai me matar. E é o que ele acha. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? A Flávia que botou também que na Naturge não voltaremos todos juntos, será gradativo o retorno, né? A Flávia também é avaliadora, gente. Oi, Flavinha. A Cláudia, que é do IMET, Laboratório de Gases, oportunidade de novas tecnologias para a área de saúde, como os respiradores de baixo custo, né? O Felipe também falou. A oportunidade também de se conhecer um novo vírus, de criar uma nova medicação, como foi também na época do H1N1, né? Que agora a gente tem vacina para isso, graças a Deus, e que a taxa de mortalidade caiu muito, mas assim, eu vejo também como um câncer, que não se tem muito o que prever. E até hoje a gente não tem uma cura eficiente para o câncer, né? A gente sabe que muitas pessoas que estão aqui já perderam pelo menos uma pessoa com essa doença, né? Então, é pesquisar e levantar, né? Mais oportunidades para todo mundo. E a oportunidade até das pesquisas, dos estudos, né? Então, tentar sempre ver
Falei, todo risco tem seu lado positivo e negativo, certo? Aí, gente, a gente vai começar a falar agora, para poder a gente Bianca, finalizar, né? só para encerrar aí, o Oi. Bruno complementou também. Ele tinha falado na última live, ele está falando aqui novamente, que na Ah. empresa que ele trabalha foram tomadas várias medidas. Medição de temperatura ao embarcar no ônibus, somente um passageiro por banco, utilização de máscara, viseira, álcool gel, distanciamento mínimo de 2 metros, andar em fila indiana, utilização de álcool isopropílico, entre outras. E aí o Willer também falou que no trabalho eles estão em escala, 2 dias por semana. Os grupos de risco estão em home office, a normalização está prevista para agosto e também será gradual. Isso é bom. É porque, assim, a maioria está prevendo para agosto, mas ninguém sabe realmente ao certo, né? O próprio Crivella soltou uma planilha Excel, né, com como vai ser gradativo também, né? As coisas vão voltar a funcionar, creche, escolas e tudo mais. Mas tudo realmente é previsão, nada é realmente concreto. Como foi até aqui em Volta Redonda, né? Abril começa, o número de infectados aumentou, ultrapassou a meta prevista pelo Ministério da Saúde, já teve que fechar, agora voltou de novo, né? A Flávia está botando que 94% do pessoal da Naturgy está em home office. E assim vai, né? Acaba que só realmente a parte técnica acaba atuando mais, né? E quem tem um trabalho que possa fazer remoto está fazendo, né? Principalmente pessoas de grupos de risco, ou pessoas até que têm criança em casa porque não tem com quem deixar, né? Já que a gente não tem escola. Então, gente, agora a gente vai começar a falar mesmo num assunto que interessa, né? Não que os outros não interessassem, mas que muita gente está curiosa em saber, né? Como realmente montar uma gestão de riscos? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, mas eu também trouxe uma planilha real, né, feita com um impacto em cima da pandemia. Então, aqui, nessa figura, a gente vê critérios de impacto, tá? Níveis para avaliação de critérios em relação ao impacto. O que isso quer dizer? Que a gente tem níveis, né? Nível 1 é baixo, nível 2 razoável, nível 3 bom, nível 4 muito bom, nível 5 excelente. E aí a gente vai começando a diferenciar esses níveis. Por exemplo, nessa planilha aqui foi colocado que o nível baixo 1 é quando a organização não aplica nem pratica o critério considerado. Ou a organização tem alguns planos em estágio inicial de desenvolvimento sem resultados concretos. Vamos pular para o nível 3, né, que é o bom, é quando a organização aplica ou pratica praticamente o critério considerado, há resultados esporádicos sem se integrarem ao objetivo e estratégia da organização. E o nível 5, que é excelente, a organização aplica ou pratica regularmente o critério considerado e existem parâmetros estabelecidos para aplicação ou prática do critério. Há resultados concretos com evidência das melhorias obtidas e a organização é referência no critério de considerado. E aí, no próximo, pode passar, Neymar. A gente vê critérios de probabilidade. Então, severidade dos riscos, né, que a gente está correndo em relação à probabilidade. Aí a gente também coloca que é muito baixo, baixo, moderado, alto, muito alto. O muito baixo é os riscos que possuem danos pouco significativos para aquela organização. O moderado, os riscos que possuem danos reversíveis em curto e médio prazo. E o muito alto, os riscos que possuem danos irreversíveis ou curtos, economicamente inviáveis. Nesse próximo, a gente já pode observar a junção dos dois critérios, de impacto e de probabilidade, né? Podemos montar uma matriz dessa forma, olhando sempre os impactos e probabilidades. Então, aqui, com base nessa planilha, a gente vai começar a colocar quais são os nossos riscos, são riscos ou oportunidades, né? Ou positivos e negativos, se for só risco, né? E considerar a probabilidade. E com isso, a gente vai ver se a consequência desse risco ele é desprezível, ele pode ser tranquilo, médio, crítico ou extremamente crítico. E a gente também pode colocar por cores, né? Quando é intolerável acontecer, quando é substancial, quando é moderado, aceitável e trivial. Aqui é um exemplo realmente tirado de uma planilha, tá? De gerenciamento de riscos para a pandemia, né? Ela realmente foi feita depois, não foi antes, não foi um planejamento anterior. Foi realmente depois do dia 13 de março, né, que foi implementada. Eu boto até a data de hoje para poder não entregar, né, de quem planilha, etc. Mas aqui a gente tem critérios de probabilidade. Então, a gente tem, assim, improvável acontecer, a gente bota como 1,
remoto, a gente coloca como 2, então a gente vai numerando. Ocasional 3, provável 4 e frequente 5. E aqui a gente tem um exemplo de impactos, né? Então, para essa empresa em questão, impactos baixos, que ela também considera como reações adversas mínimas do público, órgãos governamentais ou não governamentais, nenhuma reação adversa do público ou da agência reguladora, nenhuma cobertura da mídia, etc. Ou aí ela vincula também a arrecadação, perda ou ganho de receita de produção, resultando até 100 mil de custos diretos. No moderado, ela coloca como resposta diversa do público ou órgãos, né? Quer dizer, já existe alguma coisa, no número 2. E já a perda da receita, ela constitui entre 100 mil e 1 milhão. E aí vem os outros, e por último, catastrófico, né? Pior dos problemas, né? Pior do cenário. Que é a reação adversa severa do público ou de órgãos governamentais ou não governamentais, e o importante, cobertura da mídia, né? Quando a sua empresa realmente ela é bem atingida. Aí a perda ou ganho da receita chega até a 10 milhões de reais para ele. E aí, por último, pode passar? A gente integra isso numa planilha de gestão de riscos da pandemia. Então, aqui, a gente... Está meio ruimzinho de enxergar, mas eu vou ler para vocês. A gente tem uma data de identificação nessa planilha. Eu coloquei a data de hoje, 4 de junho de 2020. Se é um risco ou uma oportunidade, foi dado como um risco, ou poderia também ser dado como um risco negativo. A categoria do risco foi de negócios. Eventos de ameaça ou oportunidade foi justamente os surtos, epidemias e pandemias. Detalhamento do que impactou, né? Impacto na saúde dos funcionários, impacto à economia, redução de vendas dessa empresa, necessidade de nova metodologia de trabalho. A probabilidade é remota. O valor foi o 2. E aí, no próximo, pode passar, Nilmar. A gente tem como impacto catastrófico, né? Foi realmente um cenário horrível, e o valor 4. O risco ajustado ficou 8. Por quê? Foi 2 vezes 4, 8. Então, aí a gente pode criar, em cima desse risco ajustado, também valores do que agir primeiro, né? Dependendo dessa multiplicação. Processos relacionados. Foram todos os processos, então foi verificado toda a empresa como um todo, o que poderia se fazer com um plano de ação. O plano de ação foi rodízio de funcionários, trabalho em home office, afastamento de grupos de riscos, né? Foi o que até colocaram aí no nosso bate-papo. Suspensão temporária de trabalho, infelizmente algumas pessoas foram mandadas embora. Antecipação de férias, esterilização de locais de trabalho, adoção de protocolos de higienização e profilaxia, política de distanciamento social, fornecimento de meios de proteção apropriados à natureza do evento. E aí foi visto, de novo, quais são os EPIs, EPCs e tal mais. E como ação, seria só mitigar, ou seja, diminuir, né, os riscos, mas realmente não tem como, a gente sabe, eliminar eles totalmente. Infelizmente, é algo que a gente já viu. E aí, para a gente encerrar, eu achei bem interessante esse contraste, né? Porque aí a incerteza não é a nossa incerteza de medição, mas a incerteza mesmo de dúvida. Então, os riscos podem ser controlados e previstos. As incertezas, não, pois nos deixam com muitas dúvidas. Saber essa diferenciação é o primeiro passo para que o indivíduo possa atingir um bom desempenho. Isso não é garantia de sucesso, mas é garantia de responsabilidade e compromisso com aquilo que se deve ser feito. Entretanto, não há como fugir das incertezas. Há uma pequena diferença entre esses dois termos. Embora muitos pensem, gente, que se tratar de sinônimos, o conceito de risco está relacionado ao conjunto de variáveis conhecidas sobre um determinado evento, que permite calcular sua ocorrência em todas as suas possibilidades de forma combinada. Como a gente viu, a probabilidade e o impacto, onde o resultado de cada possibilidade podem ser medidos de forma a aceitar ou refutar sua utilização. Já o conceito de incerteza incorpora uma ou mais variáveis que não podem ser medidas, de forma que o tomador de decisões não tem como saber o tamanho do impacto de sua escolha. Pode passar.
Não, pode passar, não, perdão. Aí, gente, uma coisa ideal que até o que a gente discutiu um pouco, né, sobre política, sobre as mortes e tudo. Ah, se o mundo fosse perfeito, não haveriam razões para qualquer espécie de dúvida. Entretanto, sabemos que a perfeição não existe, é qualquer coisa parecida com algo que é pura alquimia, né, algo imaginário, né? Sempre vai haver um problema, sempre vai haver um risco, e o mundo é perfeito, é o ideal, só que a gente vive no mundo real, que é o mundo humano. E aí eu agradeço a todos que ficaram até aqui nesse momento, né? Tem meu e-mail, caso alguém queira mandar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Agradeço a todo mundo que participou. Se alguém tiver alguma coisa também em relação à dúvida de como preencher a gestão de riscos, né? Ou quiser colocar mais do que eu mostrei aqui, eu tentei fazer de uma maneira mais genérica possível, né? Porque a gente sabe que cada um trabalha num local diferente, tudo. Não quis focar essa apresentação em laboratórios de calibração, né? Somente para metrologia, eu quis fazer de maneira geral mesmo, até porque a gente sabe que a maioria do nosso público não conhecia norma, não tem o conhecimento do risco, que pode ser positivo, negativo, etc. Agradecer a palestra aí da professora Bianca, foi muito boa, foi muito construtiva também para a gente, ainda mais com a visão no cenário que a gente está vivenciando agora, né? Obrigada, tá, gente? Os amigos, os alunos, os interessados, espero realmente ter agregado mesmo um pouco do meu conhecimento. A gente está sempre aqui para aprender sempre, né? E, como eu disse, a gente pode preparar outras coisas. Todo mundo que está aqui convidado para palestrar, Isabel, o Clídio, que também são professores, o William também é professor. A gente tem o Leandro também, que está fazendo doutorado de mitologia lá no Inmetro, o Clídio, o Otimar, que são ótimos avaliadores há muito tempo, a Flavinha também. Então, gente, quem quiser falar, né, a Cláudia, que trabalha no laboratório de gases, a Viviane também. Seria bom falar dos etilômetros também, eu citei até isso numa reunião nossa. Então, está aberto ao público também, gente, não é só nossa equipe que fala, não. A gente está aberto a ouvir todo mundo. Lembrando que na semana que vem a gente tem a live voltada para educação e metrologia com o nosso palestrante, que é o professor Alexandre Mendes, e também com a minha participação, tá? E a gente espera vocês aqui novamente na semana que vem, gente. É muito importante vocês estarem presentes com a gente fazer essa interação, porque o próprio tema, né, lembrando que o nome do nosso encontro, que é Bate-Papo Metrológico, foi votado também pelos participantes, e a ideia é a gente realmente bater esse papo, quem se sentir confortável para poder falar, dar um feedback para a gente aí, a gente está aqui aguardando por isso. E muito obrigada por tudo, tá, Felipe? Pela participação de vocês, pelo interesse em patrocinar aí a gente. Essa participação para a gente também é muito importante. Muito obrigada. Agradecer a coordenação do curso e o IFRJ, né, que sempre foi um parceiro da RKP desde o início. Praticamente todos os profissionais que passaram pela RKP foram formados no Instituto Federal. Então, isso foi muito gratificante, sempre essa parceria de anos, e a gente poder contribuir sempre, né? Então, pode contar sempre com a gente para isso. Eu vou falar muito rápido, porque depois de uma excelente palestra e um sorteio, só me resta falar rápido para passar o tempo e a gente já ir direto para o sorteio, né? Eu sou o que menos importa aqui na live hoje. Então, a RKP ela nasceu em 2011, né? Eu sou um sócio fundador da empresa, foi uma identificação no mercado, uma oportunidade no mercado, na área de qualidade. E em 2015, a gente também teve a oportunidade de iniciar um laboratório. Então, hoje a gente tem dois grandes atuações, que é a área de consultoria e a área também de calibração de instrumentos, né? Então, você pode passar para o próximo slide, né? Então, a gente está localizado em Pinheiral, então é uma cidade que fica aqui no sul fluminense, é estrategicamente próximo da Dutra, né, a localização da empresa, então a gente tem fácil acesso a Rio, São Paulo, então é uma geografia também que nos favorece aqui. Então, a gente sempre está buscando entregar soluções eficazes, combinando metrologia, qualidade e inovação, que isso vem já do berço lá, do nosso mestrado, de metrologia. Eu fui mais para uma área de gestão, a Bianca, que é sócia, foi mais para a área técnica, então a gente sempre tentou juntar esses dois conhecimentos para entregar para o cliente
a melhor solução. Então, a gente, falando um pouquinho da nossa infraestrutura, né? Hoje a gente tem 3 laboratórios, um laboratório de manutenção, sala de reunião, treinamento, uma área administrativa. Então, a gente tem uma área que eu, em Pinheiral, com 40 metros quadrados, hoje a gente tem quase 200 metros quadrados e uma área de terreno de 8 quadrados. Então, a gente tem muito que crescer ainda e muita parceria ainda para fazer nessa área toda e contribuir um pouco para a metrologia. Aí pode passar que a gente vai entrar em serviço, né? Então, eu vou falar um pouquinho só dos serviços que a gente presta no laboratório de metrologia. Então, hoje a gente está atuando na área que foi inicial dimensional. Depois a gente ampliou para outras áreas, né? A área de pressão, massa, temperatura e umidade, dureza, tempo e frequência. Então, a gente já está atuando em todas essas áreas. E a gente está buscando ainda mais, desenvolver ainda mais, implementar mais serviços, isso tudo de acordo com a necessidade dos nossos clientes, né? Esse que está aparecendo para vocês foi um projeto importante que a RKP teve aqui com a Prefeitura de Pinheiral, que a gente fez uma qualificação de alguns jovens que estavam cumprindo medida socioeducativa por ter cometido algum delito. Então, a ideia não era nem a formação metrológica em si, mas a ideia de ter uma esperança, né, para esse aluno, para esse jovem, ter a oportunidade de ver a educação como uma saída do que ele estava trilhando, né? Então, foi um projeto que a RKP foi piloto e hoje em dia tem outras participações. Hoje a RKP ela tem acreditação, né, pelo Inmetro, para a dimensional, e a gente está já namorando outras áreas aí, né? Em breve a gente vai ter novidades. Aí só eu destaco que aqui na região sul-fluminense a gente é o único laboratório acreditado para a área dimensional e, na verdade, existe outro laboratório só de ensaio, né? Para a área de calibração não tem nenhum. A questão da consultoria, que eu já falei, né? Isso aí foi só para a gente ter uma ilustração, né? E a questão da gestão metrológica, que hoje a gente está atuando e é uma área que a gente está buscando, junto aqui com as empresas, a gente sabe da dificuldade das micro e pequenas empresas em ter uma gestão metrológica, né? Saber definir, às vezes, critério de aceitação, frequência de calibração. Então, a gente está atuando e está buscando ter um sistema, né, que apoie isso. A gente está desenvolvendo isso também. Então, esse tempo de pandemia, com a baixa produção, a gente está mirando várias áreas, trabalhando muito nos bastidores, para quando a gente tiver retomada, a gente vai ter muitas novidades em relação à metrologia na nossa região. E é isso. Acho que eu prometi que ia ser rápido, acho que eu fui rápido, né? Se alguém tiver alguma dúvida, os 2 números são WhatsApp, então vocês podem mandar qualquer questão, a gente está para ajudar mesmo aí, trabalhar em parceria com todos, não só aqui, né? Qualquer setor e qualquer empresa ou profissional que queira fazer uma parceria com a gente está aberto aí para trabalhar junto, né? Principalmente nessa área de metrologia, que tem muito a avançar e a gente precisa de muitos profissionais competentes, né, nessa área para a gente desenvolver um sistema metrológico bem robusto, né, a nível nacional. Então, obrigado aí pela oportunidade, gente. Eu só queria colocar que o paquímetro vai com certificado de calibração, né, RBC, então a pessoa pode desfrutar do equipamento calibrado. A gente pode sortear? Estão nervosos? Vamos lá. Então vamos lá, vamos sortear o nome. Tá aqui o resultado, ó. Ricardo Washington Dutra Garcês ganhou o paquímetro calibrado pela RKP. Ricardo tá aí presente? Porque só ganha se estiver presente, gente. A gente vai ter que ir lá na UFRJ. O Ricardo tá presente? Se não tiver, vai ser que nem o pessoal do bingo, né? Não tá, não! Fale agora, o cálice para sempre. Tô passando aqui pra ver. Gente, Ricardo não tá presente. Já era. Não, tá sim, tá sim. Tá sim. Passei aqui rápido, tá sim. É isso, o Ricardo foi sorteado. Tá vendo, Ricardo? Primeira vez que você participa aí, ó, já ganhou um presentão. Gente, foi muito bom mesmo. Muito obrigada pela participação de todo mundo.
A gente já sabe aí o tema da próxima live. Paula já está escalada para daqui a 2 semanas, né, Paula? Na semana que vem, a gente vai ter o Alexandre Mendes e eu também vou estar falando um pouquinho. Espero contar com a participação de vocês. Divulguem para quem vocês conhecem, que seja dessa área meteorológica, que tenha sede de conhecimento meteorológico, que queira participar desse bate-papo com a gente. É muito bom ter vocês aqui com a gente, ainda mais nesse momento que a gente está tão afastado um do outro, né? A gente ter esse momento de conversa é muito importante. Verdade, né? Do home office, né? A gente tem aqui o Rudinei, o Otimar, o Clídio, o pessoal de outro estado, né, fazendo parte, todo mundo junto, né? Isso é uma coisa boa que aconteceu, né, nesse Covid. A gente tá ali quietinho. O Guilherme também, né? Gente de Curitiba, Vitória, São Paulo, todo mundo junto aqui. Isso também, tá vendo? É um ponto de todo mundo, né? São pelo menos 20 gente da metrologia. Muito bom, né? Muito legal. Obrigada, gente. Tchau, gente. Fica com Deus. Boa noite.